Boa noite, irmãos. Já tivemos a leitura completa do livro do profeta Jonas, então nós não iremos reler todo ele, mas eu gostaria que vocês abrissem novamente no capítulo 1, nós vamos ler até o verso 3. É o verso 3. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Jonas, vamos expor a partir de hoje, vamos ter uma série de exposição no livro de Jonas, talvez 4, 5 mensagens, e hoje nós vamos falar sobre um cristão em conflito com o seu Deus. Como está escrito em Jonas, capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Senhor Deus, nos dê condições de entender a sua palavra nesta noite. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, quando nós nos deparamos com histórias bíblicas, é muito comum que nós acabemos criando alguns estereótipos dos seus personagens, né? É quase que um filtro nosso, pelo qual nós acabamos limitando o que as Escrituras podem nos ensinar com a sua vida. De forma geral, nós tendemos, com algumas raras exceções, a imaginar os personagens da Bíblia, de maneira muito geral, com um quê de santidade, além de qualquer falha, para o qual tudo se desenrola facilmente, e ao fim e ao cabo dá tudo certo para eles. E, em certo sentido, qualquer um que ponha em Deus a sua esperança, de fato, realmente é um vencedor, é bem-sucedido naquilo que faz, as coisas cooperam para o seu bem, tudo isso é verdade. Dentro da perspectiva divina, isso é verdadeiro. O problema é a realidade, né? Por quê? Porque essa realidade, mesmo sustentada por Deus, ela se apresenta para nós, nas nossas vidas, dentro da nossa limitação humana, dentro da nossa realidade humana. E a realidade humana todos nós sabemos. Desde a queda, é tudo menos alguma coisa certinha, né? Algo bem sucedido. E poucas as vezes a realidade dos fatos coopera com nossos planos e desejos. Dito isso daí, hoje nós começaremos uma nova série baseada na história do profeta Jonas, que é um personagem bíblico completamente diferente de todos os outros. E ao mesmo tempo, gente, ele é tremendamente próximo da nossa realidade diária. Só o título de Jonas é profeta do Senhor. Tem um livro na Bíblia com o nome dele. Já seria motivo suficiente para a gente dizer assim: nossa, esse homem deve ser o santo, né? Estamos tratando com alguém diferenciado em termos de temperamento, em termos de santidade. É um gigante dentro do povo de Deus. Isso também é verdade em certo aspecto. Mas Jonas é um pouquinho diferente. Ele é bem mais próximo de nós, em nossas falhas, em nossas limitações, do que a maioria dos profetas do Antigo Testamento. Jonas, já começando a falar um pouquinho dele, depois a gente vai ver durante a pregação, durante os outros estudos, é alguém bairrista, é alguém preconceituoso para pessoas de outra nacionalidade, é alguém que não tem boa vontade com outras pessoas que são de outra fé, é um sujeito rabugento, ele é teimoso, ele é muito parecido com tantos de nós em nossos meios, gente. Ele tem suas próprias ideias e, mais uma coisa, algumas dessas ideias são meio tortas, mas ele não abre mão facilmente das suas ideias. E pior, ele imagina que Deus deveria pensar exatamente como ele pensa. Durante o livro, ele chega a ponto de fazer uma tosca tentativa de chantagear emocionalmente o próprio Senhor Deus. É muito parecido conosco em muitos aspectos. Ele se acha no direito de corrigir a Deus, de saber mais do que o Senhor, a ponto de recusar pregar misericórdia a um povo que é carecido da graça de Deus.
É mais ou menos assim, eu quero que esse povo morra, né? Eu não vou fazer as pazes com ele coisa nenhuma. Esse é Jonas. É muito parecido conosco em nossos amores, nossos afetos, nossos rancores. Mas em sua humanidade imperfeita e até às vezes preconceituosa, outras vezes ele até iracundo, ele tem uma teologia meio capenga e ele é até mesmo infantil quando se trata de obedecer a Deus. Mas ele é um homem marcado pelo amor ao seu Deus. E mesmo com tudo isso, com todas as limitações, ele será instrumento precioso para fazer a vontade do Senhor. Jonas é o único profeta do Velho Testamento que promove um avivamento completo numa cidade enorme. Nem o Senhor Jesus fez isso na época dele. Com todas as dificuldades, ele é instrumento precioso para fazer a vontade do Senhor Deus. Nós temos muito que aprender com o profeta Jonas e desaprender também com algumas coisas que ele faz. Então eu peço que me acompanhem nessa jornada desse ano, não sei quantos estudos nós vamos ter nesse ano dentro do livro de Jonas. Então vamos começar hoje falando um pouquinho sobre o livro, falando dos 3 primeiros versículos, para a gente se situar. O livro de Jonas, ele é bem conhecido das crianças na escola dominical, bem conhecido, as professoras da escola dominical conhecem bem o livro, as crianças lembram bem do personagem como alguém que foi engolido por uma baleia. Todo mundo conhece isso daí. Na classe das crianças sempre tem um desenho de um homem dentro de uma baleia ali ajoelhado orando. Sempre tem, é a história de Jonas. Mas a história de Jonas, que é conhecida às vezes como o profeta fujão, o homem que foi engolido pela baleia, né? Ele não se resume à história da baleia, ao episódio da baleia. Aliás, no livro de Jonas nem diz que foi engolido por uma baleia, tá? Foi engolido por um grande peixe. E só tem 2 versículos no livro inteiro falando sobre esse episódio, só 2. Então o livro não se resume à história de ser engolido por um peixe. E a história de Jonas, ela é simples, em certo sentido, é conhecida de muitos, nós lemos ela inteira hoje aqui, mas ela é uma história surpreendente, ela é cheia de anticlímaxes, ela é cheia de surpresas, cheia de reviravoltas. O profeta, olha a história mais ou menos assim, o profeta é chamado por Deus para pregar para um povo mau, um povo violento, um povo iníquo, que são os ninivitas, a capital do reino da Assíria. Mas o profeta se nega, foge para longe, mas Deus o alcança em meio à fuga, isso lá no capítulo 1. Deus o lança numa prisão inusitada, no ventre de um peixe. Ali o profeta se arrepende, isso aí no capítulo 2. No capítulo 3 ele retoma a sua missão, ele prega a palavra, e prega a palavra de uma forma muito seca, pouquíssimo amistosa. E o povo, aquele povo mau, povo idólatra, povo malicioso, se arrepende, e não só se arrepende, se converte ao Senhor de todo o coração, capítulo 3. E aí você diz, nossa, que maravilha, lá vem a reviravolta de novo. O profeta se indigna assim, tremendamente com aquilo, profundamente com a misericórdia de Deus. E ele ainda tenta acusar a Deus de Deus ser misericordioso, e por isso que ele não queria pregar. E Deus o repreende. Esse é o enredo. Um enredo simples, um enredo inusitado, cheio de milagres. É uma história cheia de milagres, a gente vai ver no decorrer das mensagens. Mas é interessante, é uma história contada em terceira pessoa, como se fosse um livro histórico. Mas é um livro de um profeta. Em geral, os livros de profetas é assim, o profeta se levanta e assim diz o Senhor e fala uma profecia ao povo ou contra outros povos. Poucos livros proféticos têm alguns episódios históricos sobre a vida dos profetas, mas o livro de Jonas não, é um livro profético, mas com um formato histórico, é bem diferente dos outros. E a estrutura do livro também é uma estrutura relativamente simples, só são 4 capítulos, 4 partes, você pode memorizar facilmente essa história, como eu acabei de contar, profeta chamado, foge, cai no mar, um peixe engole, se arrepende, volta, faz a palavra do Senhor e depois fica chateado com Deus. É simples de você gravar a história de Jonas,
Mas essa estrutura que eu acabei de contar, ela é centrada na pessoa de Jonas. É bom para memorizar. Mas o personagem central do livro de Jonas não é o profeta. Incrivelmente, o personagem central do livro é o Senhor Deus. É ele que conduz a história do início e fim. E aí você tem uma outra forma de entender essa história, que é centrada na pessoa de Deus. Tem um livro muito bom sobre o livro de Jonas, chamado Jonas, Nosso Contemporâneo, de um pastor que já esteve aqui no Amazonas por alguns anos, chamado Exaltino Gomes Coelho Filho, já faleceu, mas é um comentário muito bom em português. E eu sou muito devedor desse comentário do pastor Exaltino. E ali ele coloca uma estrutura do livro que alguns outros comentaristas seguem, que pode nos ser útil, e eu vou seguir no decorrer das mensagens. Nessa estrutura, o livro é dividido só em duas partes, somente em duas partes. Parte 1, capítulo 1 e capítulo 2, parte 2, capítulo 3 e capítulo 4. É bobagem, não é só duas partes. Mas é interessante que a primeira parte é a missão dada ao profeta, porém é rejeitada por ele, né? E a segunda parte é a retomada do profeta para cumprir a missão dada por Deus, né? E ambas as partes, tanto a 1, 2, que é o primeiro e segundo capítulo, e a segunda divisão, capítulo 3 e 4, elas começam da mesma forma. Dê uma olhada, Jonas capítulo 1, versículo 1. E depois vamos ver Jonas capítulo 3, versículo 1. Diz assim, Jonas 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Aí, daí em diante, continua tudo. Agora, voltem para Jonas capítulo 3, versículo 1. De novo, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Então, a história que deveria começar no capítulo 1 e se desenrolar, ela tem uma interrupção. Quando Jonas foge e depois ele é tragado ali pelo peixe. A história retoma a partir do capítulo 3, versículo 1. Então, são duas divisões e elas são espelhadas. O interessante nessa divisão é que ambas as partes apresentam as mesmíssimas subdivisões. É uma coisa bem interessante, foi escrita como se fosse espelhada. Dos versos, capítulo 1, de 1 a 3, Deus envia Jonas em missão para os pagãos. Quando você vai para o capítulo 3, dos versos de 1 a 4, também Deus envia Jonas uma missão aos pagãos. Nós já lemos aqui do capítulo 1, de 1 a 3. Vamos ler aqui, capítulo 3, versos de 1 a 4. Então, versículo 1, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia ainda 40 dias Nínive será subvertida. Então, nota que a primeira divisão é isso daí. Deus envia Jonas missão aos pagãos, tanto na primeira divisão quanto na segunda. E se você for continuar, não vou ler todos aqui, mas de forma semelhante, o capítulo 1, versículo 4 a 6, e o capítulo 3, versículos de 5 a 10, nós temos o Senhor intervindo de forma miraculosa na vida dos pagãos. Aí a terceira subdivisão, capítulo 2, de 1 a 11, e capítulo 4, de 1 a 11 também, nós temos o Senhor tratando com o profeta. São duas partes, ou seja, 2 capítulos cada parte, e as mesmíssimas subdivisões. Elas são espelhadas. E é uma curiosidade do livro de Jonas. As divisões que você tem no capítulo 1 e 2, elas se repetem no capítulo 3 e 4. Mas olhem que curioso, né? A estrutura, o personagem principal nessa estrutura não é Jonas, não é o profeta Jonas, não é os ninivitas, não é nem o grande peixe, né? Que todo mundo gosta de falar, todo mundo gosta de debater tanto sobre esses peixes, né? Mas isso aparece ali no capítulo 2, no versículo 1 e no versículo 11, o personagem central que conduz toda a história é o Senhor Deus. É Ele que ordena toda a missão, cabo a cabo.
ele vai interagindo com as pessoas que não o conhecem, ele vai tratando com o profeta, ele vai levando a cabo os seus planos. E o livro começa, como todo livro de profeta, veio a palavra do Senhor. E o livro termina com o Senhor falando, o Senhor fazendo uma pergunta, o Senhor tratando com o profeta, mas ele faz uma pergunta e ele deixa essa pergunta em aberto. Nós não sabemos a resposta, é uma pergunta quase retórica. Esse comentarista, o pastor Exaltino Gomes, ele falando sobre esse final, ele diz assim: Deus é quem dita os rumos dos eventos. É ele que ordena que Jonas pregue Nínive. Quando é comissionado e foge, ele alcança Jonas no navio, ele prepara um peixe que o engole, ele manda o peixe vomitar, ele ordena novamente ao recalcitrante profeta que cumpra a sua missão. É Deus que poupa Nínive, chama o profeta a atenção pela primeira vez, chama o profeta a atenção pela segunda vez. Ele faz crescer uma plantinha para dar conforto ao profeta, ele manda um verme para secar aquela planta para o desgosto do profeta, e ele termina, o próprio Deus, concluindo o livro, apregoando o seu direito de ter misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Na verdade, a pergunta final é uma afirmação da soberania de Deus. É um livro muito diferente. Vários autores já escreveram sobre Jonas, tem muitos livros, muitos tratados sobre o livro de Jonas. Um pastor da presbiteriana, também famoso, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele gosta de dizer que é um livro cheio de ironias. Hernandes Dias Lopes também escreveu um livro sobre o profeta Jonas, mas ele diz que é um livro cheio de ironias. E, de fato, é um livro cheio de ironias, algumas engraçadas. Só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, Jonas, ele quer fugir. O que ele faz? Ele escolhe um barco, daquela época era um barco de madeira frágil, para não cumprir a vontade de Deus. E Deus diz assim: ele está usando uma coisa frágil, eu vou usar tudo forte agora com ele. Deus usa tempestade, Deus usa ondas, Deus usa ventos, e Deus manda um peixe para levar o profeta de volta para cumprir a sua vontade. Jonas, quando ele vai fugir de Deus, ele não ora, ele nem pergunta para Deus, ele não quer saber de orar. Mas quando ele está no barco dormindo, ele é arrancado praticamente do seu sono para uma reunião de oração às pressas. Vai e invoca teu Deus que nós estamos morrendo. O profeta não ora, mas os pagãos estão desesperados buscando ele para uma reunião de oração. Ele é convocado às pressas. Enquanto Jonas dorme em completa indiferença, olha também a ironia e a diferença. Os marinheiros acordados, eles estão lutando para manterem-se vivos. O profeta, ele não ora a seu Deus quando o barco está quase a naufragar. Por outro lado, meus queridos, os marinheiros, eles estão orando desesperadamente, clamando cada um ao seu Deus e depois clamando ao Senhor Deus por misericórdia. Que coisa diferente, que ironia, que contraste. Olha, outro contraste interessante. Enquanto Jonas deseja a morte, lá no barco diz: só me jogar aí que vai passar tudo. Os marinheiros, eles estão implorando por suas vidas. Jonas, ele apregoa lá em Nínive de forma muito seca sobre a destruição da cidade. Mas Nínive é salva da destruição. Jonas prega uma mensagem de juízo. Ainda em 40 dias essa cidade vai ser subvertida. Mas, incrivelmente, os ninivitas entendem aquela mensagem como uma chamada ao arrependimento. Porque diz ali que os ninivitas creram na palavra de Deus e proclamaram jejum, se vestiram de pano de saco e cinza. Eles se arrependeram, diz, desde o menor até o maior. Ou seja, Jonas prega uma mensagem, os ninivitas entendem outra. Ele prega a destruição, os ninivitas entendem ali arrependimento e clamam a misericórdia do Senhor. Os ninivitas são salvos e Jonas pede para morrer. Jonas sabe que Deus é misericordioso, mas ele não se alegra com a demonstração de misericórdia. O Senhor disciplina Jonas por meio dos pagãos
e salva os pagãos por meio de Jonas. É muito contraste, é muita ironia no livro. Né? Jonas, ao ouvir a voz de Deus, ele desobedece e foge. Os ninivitas, ao ouvir a voz de Deus, se convertem. Jonas teme a Deus e se rebela. Os pagãos temem a Deus e se arrependem. Então é um livro realmente marcado o quê? Por fortes contrastes, por ironias, algumas até deliciosas ironias, meus irmãos. No entanto, apesar das peculiaridades, apesar das muitas aplicações que o livro de Jonas tem para nós, o livro apresenta duas grandes doutrinas que só serão entendidas de maneira completa no Novo Testamento. E isso é uma coisa impressionante, porque é um livro pequeno, mas ele apresenta duas doutrinas que nós só vamos entender no contexto do Novo Testamento. A primeira doutrina é o ensino de que o cuidado e a misericórdia de Deus não estão restritos apenas ao povo de Deus, e que a sua salvação visa todos os homens, não só os judeus. A salvação vai muito além do povo de Israel. Não vem só para os judeus, vem também para os gentios, para os pagãos, inclusive para aqueles pagãos que vivem de forma impiedosa, de forma violenta. O amor de Deus alcança também gente que não é alvo do nosso amor. Gente pelas quais muitas vezes nós demonstramos desprezo. Meus irmãos, em sua soberania, o Senhor Deus ele tem o direito de ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. De salvar quem Ele quiser pela sua graça e não pelas suas obras. Porque se fosse pelas obras, nenhum ninivita seria salvo. Eles não fizeram absolutamente nada para serem salvos. O conceito de salvação pela graça é embrionário aqui em Jonas. A salvação que será levada aos gentios já está aqui. Mas nós só vamos entender isso plenamente lá no contexto do Evangelho, no Novo Testamento. Né? A salvação não é um direito de nascença, de você ser judeu ou não. A salvação não é uma conquista dos homens, mas é uma dádiva que vem do Senhor. Então essa é a grande primeira doutrina. A segunda doutrina, grande doutrina, tem a ver com a morte e com a ressurreição de Cristo como sinal para toda uma geração. O episódio, e aí a gente vai ver quando chegar lá no capítulo 12, o episódio em que o profeta ficou 3 dias no ventre de um grande peixe e depois ele é salvo miraculosamente, é um tipo, um protótipo, uma figura da obra do Filho do Homem que passaria 3 dias no coração da terra. E em seguida ele o que? Ressurgiria dos mortos. Em Mateus, capítulo 12, versículo 38, 40, nós temos o Senhor Jesus citando a Jonas em relação a essa doutrina. Então, abramos aí Mateus 12, 38 e 40. Está escrito: então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que acontece com Jonas não é só uma casualidade da sua fuga. Aquilo é um protótipo, é uma figura da morte e da ressurreição de Cristo. Vou ter muito que falar isso quando chegar no capítulo 2. E Jonas, meus queridos, com todas as suas imperfeições, com a sua quase morte, né, figurada ali dentro do ventre do peixe, quando ele sai do ventre do peixe, aquilo prefigura uma ressurreição. Aquilo foi sinal de arrependimento e salvação para os ninivitas. Aquela história deve ter percorrido aquela região toda. Né? O Senhor Jesus, ele cita o livro de Jonas também em tom de juízo para aquelas pessoas na sua época que estavam vendo os seus sinais, estavam ouvindo a sua pregação, mas estavam rejeitando o Messias em seu coração. Lucas, capítulo 11,
29 e 30, o Senhor Jesus diz assim, está escrito assim: como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Jonas foi sinal para os ninivitas de arrependimento. Ele prega ali e as pessoas se arrependem. O Senhor Jesus que está pregando, e ele é muito maior do que Jonas, as pessoas não estão só ouvindo uma pregação seca, estão ouvindo palavras maravilhosas. Elas não estão se arrependendo. Jonas, com aquela sua história estrambótica de ter sido vomitado de dentro de um grande peixe, e após 3 dias foi vomitado, com uma pregação capenga. Ele foi sinal de grande arrependimento dentro de um povo extremamente violento e idólatra, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele fez grandes sinais, ele pregou com muita autoridade e não foi recebido pelos seus. Ele é sinal de juízo também para aquela geração lá. Aquela geração dizia: faz um sinal. Ele estava fazendo muitos e eles não criam em nenhum. Ele disse assim: para vocês, o único sinal é o sinal de Jonas. Vou morrer e vou ressuscitar. Esse é o sinal para essa geração má e perversa que não crê. Que Jonas foi sinal para os ninivitas. O Filho do Homem também será para vocês. Então é isso. A sua morte, a sua ressurreição. Assim, o livro de Jonas, meus queridos, é tanto um livro que fala da misericórdia de Deus, mas incrível, também é um livro que aponta para um tempo futuro em que alguém que é muito maior que Jonas fará um sinal semelhante a ele, viverá um episódio semelhante a ele, pregará com grande autoridade e também será sinal de juízo. Pregará misericórdia, pregará salvação e será um sinal de juízo. Está claro? Então, basicamente, esse é o livro de Jonas. Né? Mas, tá bom, quem é Jonas? Falamos do livro. Quem é Jonas? Qual é a sua missão? Então vamos analisar os versículos de 1 a 3 para terminar essa introdução. Então vamos começar com Jonas. Quem é Jonas? Jonas é um homem comissionado por Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, lá no versículo 1, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua malícia, a sua idolatria, a sua violência subiu até mim. Então nossa história começa com o Senhor enviando a sua palavra a um homem, a um profeta chamado Jonas, assim como já aconteceu com tantos outros profetas. O Senhor envia a sua palavra, o profeta diz assim, diz o Senhor. Gente, por definição, profeta é aquela pessoa que recebe do Senhor o encargo de proclamar a sua palavra ou de receber uma revelação de futuro e registrá-la para a posteridade. Em geral, na Bíblia, o ofício de profeta é para com o povo de Deus. Em geral, o profeta ele é levantado por Deus dentro ali da sua cidade, onde o povo de Deus está, e ele profetiza ali. Pouquíssimos foram para Jerusalém. Profetizaram ali nos arredores onde nasceram. Jonas não é diferente de nenhum deles, dos demais profetas. Né? Ele é alguém comissionado para pregar a palavra de Deus. Veio a ele a palavra do Senhor, como todo profeta, mas ele é diferente, ele tem uma diferença marcante dos demais profetas, já começa na sua missão. Ele foi chamado para pregar em uma cidade pagã, uma cidade estrangeira, uma cidade de um povo iníquo, um povo malicioso, um povo inimigo de Israel, um povo considerado extremamente violento e belicoso. Ele foi chamado para pregar aos assírios, na capital da Síria, que era uma potência militar na época. Foi chamado para pregar em Nínive. E Jonas, e é bom que todos nós notemos aqui, ele é o primeiro pregador gentios. Nós conhecemos Paulo como o apóstolo dos gentios. Mas o primeiro pregador comissionado por Deus a pregar fora de Israel, para pessoas que não são de Israel, é justamente Jonas.
a palavra de Deus será enviada para fora do território de Israel, por um missionário especialmente escolhido, Jonas. Isso já faz ele diferente de todos os profetas. Ele não vai pregar para o seu povo, ele vai pregar para os inimigos de Israel. Ele vai pregar para um povo que gostava de fazer dos seus prisioneiros basicamente um experimento de tortura. Era um povo extremamente mau, idólatra, malicioso. Então, esse é Jonas. Jonas é esse profeta. Mas quem é Jonas como pessoa? Mas Jonas, ele é um personagem histórico, meus irmãos. Tem muita gente que acha, alguns teólogos, principalmente teólogos liberais, que Jonas, na verdade, nunca existiu historicamente. Jonas é apenas um personagem fictício, o livro dele é uma parábola escrita por algum judeu que queria ensinar uma lição moral para Israel, de que Deus era também para outros povos. Né? Então tem gente, eu não vou entrar nessa bobagem, Jonas é um livro histórico, né? A Bíblia coloca ele como um personagem histórico. Ele é filho de Amitai. Ele é da cidade de Guem-Efé, na região de Zebulon, que seria a Galileia. Hoje, na época de Jesus, ele teria nascido ali na Galileia. E ele é citado na Bíblia, ali no Velho Testamento, 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. 2 Reis 14, 25 diz assim: restabeleceu ele os limites de Israel, falando ali do rei, desde a entrada de Ramade até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefé. Então Jonas, ele tinha um ministério profético. Né? Ele profetizou ali, dentro desse contexto histórico, né? E era alguém que chegou a profetizar sobre uma época de prosperidade em Israel. Então essa é uma das provas que Jonas foi um personagem histórico. Ele está citado no livro dos Reis, né? Ele é da Galileia, naquela época ali era uma região de Zebulon, mas um outro aspecto histórico é que o Senhor Jesus o cita. Nós já falamos alguns textos que o Senhor Jesus o cita. O Senhor Jesus cita Jonas textualmente, em referência à sua ressurreição, ali a questão do peixe, mas também em relação ao juízo que virá, deixando claro que esse juízo está ancorado na ideia histórica de Jonas. Mateus 12, 41, o Senhor falando do dia do juízo que virá, ele cita não só Jonas, mas ele cita os ninivitas. Ele diz no versículo 41, capítulo 12 de Mateus: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então o Senhor Jesus cita Jonas como um personagem histórico. O Senhor cita a conversão dos ninivitas como um fato. E esse fato vai ter diferença no dia do juízo final. Né? Ora, se o livro de Jonas fosse apenas uma ficção, uma bobagem, uma parábola escrita, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, não teria citado dessa forma. Né? Se a gente tiver que confiar entre esses teólogos fajutos, aí, liberais, que dizem que o livro é apenas uma parábola, e confiar nas palavras do Senhor Jesus, a gente fica com o Senhor Jesus. Ele é mais digno de confiança. Né? Então, aquele que é a própria definição da verdade, o Senhor Jesus, ele usa sim, e ele cita Jonas como um fato histórico. Ele diz que isso vai ser levantado no dia do juízo. Né? No dia do juízo, ninivitas condenarão a todos que não creram na pregação de Jesus, principalmente aquela geração que estava ali com Jesus. Então é uma figura que o Senhor Jesus usa de um alarmante contraste. Qual é o contraste? Ninivitas se convertem por meio de uma pregação seca, até um tanto mesquinha de Jonas, mas os judeus rejeitam as palavras cheias de autoridade e vida do Salvador. Ou seja, Jonas foi uma pessoa real, como eu, como você, e a sua vida teve impacto eterno na vida de uma cidade. E ele se torna historicamente uma figura de juízo, um sinal de juízo para todos aqueles que vierem depois dele, que rejeitaram a palavra do Senhor. Ok?
Então vamos voltar de novo a falar um pouco do profeta, né? Não sei se alguém sabe, mas o nome Jonas, curiosamente, significa pomba, uma pombinha, né? Yonah, em hebraico isso daí. E no contexto hebraico, uma pomba é um símbolo de paz e de vida. Então, assim como a gente tem hoje a pomba da paz, também é um símbolo de vida, de paz. Mas, em geral, na Bíblia, os nomes combinam com a vida da pessoa, com o temperamento da pessoa. Mas o nome Jonas não combina em nada com o seu temperamento, né? Ou seja, o temperamento do profeta não combina com o seu nome. Jonas, pelo que a gente depreende da história do livro, ele é um tanto rabugento, ele é pouco pacífico. Quando os ninivitas se arrependem da sua iniquidade, se convertem dos seus maus caminhos, né, e diz que com isso Deus se arrependeu do mal que intentara fazer as ninivitas, o que Jonas faz? Né? Ali no capítulo 4, versículo 1, diz assim: com isso, Jonas desgostou-se extremamente. E ficou irado. Não foi um desgosto, não. Eu estou desgostoso. Não, ele se desgostou extremamente. Ficou irado, iracundo, ficou cheio de ódio com aquela situação. Esse é Jonas. Não tem nada de pombinha da paz com ele, não. Ele é uma pessoa diferenciada aqui. Deus derrama a sua misericórdia e o profeta vai no teto de raiva. E ele não fica só na raiva, não, meus queridos. Ele vai além, né? Ele se queixa de uma forma mesquinha para com Deus. Ele acusa Deus de ser misericordioso. Ele diz: é por isso que eu não queria ir lá. Eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia, sabia que o Senhor é cheio de benignidade, ia mudar de ideia, se arrepender. Esse é Jonas, mesquinho nesse aspecto. É um homem, o quê? Insatisfeito com os resultados da sua missão. É algo inédito entre os profetas. Ele recebe uma missão, a missão dele é 100%. Sucesso total. Mas ele se desgosta extremamente. Fica irado com os resultados. Ele prefere morrer a ver os seus inimigos desfrutando da misericórdia do Senhor. No capítulo 4, versículo 3, ele chega a dizer: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Porque é melhor morrer do que viver. Esse é Jonas. É um homem de temperamento forte. Mas aí quem tem que ser justo, tá? Tem que ser justo. Por mais paradoxal que pareça, Jonas é alguém que conhecia o seu Deus e o temia. Quando ele foi perguntado pelos marinheiros, ele respondeu sem medo nenhum que temia o Senhor, o Deus dos céus que fez a terra e o mar. Coitados dos marinheiros, está um navio naufragando e Jonas é o cara que adora o Deus do céu que fez a terra e o mar. Eles estão lascados. Não temos saída aqui, porque o cara fez o mal, o cara está no céu e o cara fez a terra. Esse homem está fugindo dele. Estamos todos indo, o quê? Para a morte. Mas ele fala com muita clareza, ele sabia que a tempestade era obra de Deus por causa da sua fuga, ali no versículo 12 do capítulo 1. Jonas é alguém que na hora da angústia, ele busca seu Deus em oração, capítulo 2 inteiro, ali no ventre do peixe. É uma oração belíssima, está no formato de poema no original, citando vários salmos. Então é um homem que conhece a palavra de Deus, ele busca Deus quando ele está muito mal em oração. E é alguém que, mesmo contra os seus ideais, principalmente seus ideais nacionalistas, né, e de forma rabugenta, ele vai e cumpre as ordens do Senhor. Ainda que ele cumpra, né, de forma ranheta, mas ele cumpre as ordens do Senhor. É um homem que ama o seu Deus, é alguém que ama o seu Deus, mas Jonas é um homem em conflito com o seu Deus. É um homem em guerra com os seus desafetos. É um homem amargurado com os rumos de sua vida, os rumos que a sua vida está tomando. Ele ama a seu Deus, mas ele odeia de todo o coração seus inimigos. De todo o coração. E em seus preconceitos ele não admite a mínima possibilidade em vê-los como alvo da misericórdia do Senhor. Para Jonas, Deus é só para ele. As bênçãos de Deus são só para a sua nação. É só para a sua felicidade pessoal. Deus faz crescer uma plantinha
E ele se alegra sobremodo. Puxa, Deus está cuidando de mim, a plantinha é para mim. Deus gosta de mim. Deus tira a planta, manda um verme e ele fica irado. E Deus pergunta, é justo essa tua ira? É justo até a morte. Esse é Jonas. Esse é Jonas. Ele não admite, mas ele ama o Senhor. Mas ele quer Deus só para ele, as bênçãos só para o seu povo. Deus só serve para a sua felicidade pessoal. Os outros que não estão alinhados com os seus planos, aqueles que colocam obstáculo aos seus caminhos, que se arrebentem. Sabe de quem Jonas é mais próximo na Bíblia? Jonas, ele é mais próximo, ele é quase primo irmão do irmão mais velho do filho pródigo. Lembra do filho pródigo, do irmão mais velho? Que não compartilha da alegria de seu pai ao ver o seu irmão são e salvo. Jonas é a coisa mais próxima ali do irmão mais velho do filho pródigo. E isso limita a teologia de Jonas, né? Põe ele em guerra contra si mesmo. Por quê? Porque ele nega o amor aos outros. E quando nós negamos o amor aos outros, nesse aspecto, nós nos despedaçamos por dentro. E isso cria grande dificuldade em servir ao Senhor, meus irmãos. Grande dificuldade. Né? Esse é o homem chamado Jonas. É um homem comissionado por Deus. Meus irmãos, é muito comum ver pessoas que tiveram bom êxito em algum projeto alegres com o resultado. É muito comum. Mas alguém amargurado até a morte ou emburrado porque foi bem sucedido em sua empreitada, é algo surpreendente, que é o que acontece aqui com Jonas. Mas não é algo inédito, não é uma coisa só para Jonas, né? Vez por outra, nós acabamos nos defrontando, né? Ou somos testemunhas da graça de Deus operada em nossas vidas, ou por meio de nossas vidas, mas por não ser exatamente aquilo que queríamos, ou da forma que desejávamos, nós tendemos a nos amargurar, a dar pouca atenção à ação misericordiosa de Deus, principalmente quando se envolve alguma outra pessoa, que nós temos algum problema afetivo, nós estamos com algum problema de relacionamento, a qual estamos com conflito. Então o livro de Jonas, ele tem muito a falar aos nossos corações em relação ao estado do nosso coração quanto a Deus e quanto ao nosso próximo. Isso é Jonas. Mas vamos continuar. Qual é a causa da rabugice do profeta? Por que ele é tão ranheta, tão rabugento aqui no livro? Então vamos ver a sua missão. Ele recebe uma missão, mas é uma missão que ele não deseja. Uma missão indesejada. Versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A ordem de Jonas, para Jonas é muito clara, bem clara. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. O clamar aqui tem a ver com denunciar os seus pecados, ou seja, faça uma visita, vai lá, Jonas, faça uma visita à capital da Síria, aquela potência militar da época. Ao chegar lá, proclame, grite, anuncie o desgosto de Deus com os caminhos daquela nação. Denuncie a sua maldade, a sua malícia, a sua idolatria a todo o povo. Né? Pregue contra aquela vida, ou seja, pregue o arrependimento. E é uma missão maravilhosa. Gente, que missão maravilhosa. Convenhamos aqui, ó. Você tem os seus inimigos, pessoas más, pessoas que você não gosta. Deus diz, vai lá e joga na cara delas tudo que elas são. Essa é a palavra, né? Pregar aos seus desafetos sobre o profundo desagrado de Deus, sob as ordens diretas do próprio Deus. Rapaz, né? Deus me mandou me arrebentar com aquele povo. Eu vou mandar todos eles para o inferno, né? Jonas vai jogar na cara de todos as suas maldades. Vai pregar o fogo extremo do inferno. Rapaz, eu gostei dessa missão. Estou dentro. Essa seria o caso. Seria o normal. Jonas não gosta. Mas, surpreendentemente, gente, Jonas não quer ir. Ele não tem a menor intenção de viajar mais ou menos 800 quilômetros para ir a Nínive pregar sobre a lastimável condição espiritual em que o povo se encontra. Ele ouve a voz de Deus, a ordem de Deus, mas ele não cogita em seu coração obedecer. Por que ele não cogita?
Aqui no início do livro, capítulo 1, a gente não sabe por quê, não está claro o motivo. Só quando chega no capítulo 4, versículos 1 e 2, é que fica patente. Né? E é surpreendente a razão. Qual é a razão? O profeta não quer ir para Nínive porque ele conhece a seu Deus. Como assim? Não, ele conhece a Deus. E ele tem fortes suspeitas de que se ele for pregar e denunciar os pecados daquela gente desaforada e impiedosa, aquele povinho vai se converter e não será mais alvo do desagrado do Senhor. Olha o capítulo 4, versículos 2 e 3. Olha o que ele diz: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso. O tom aqui das palavras é um tom de queixa, tá, gente? É um tom assim mesquinho. E tardio irá-se, grande benignidade, que te arrepende do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Que me é melhor morrer do que viver. Não aguento isso. É por isso que eu não queria ir. Eu não queria que ele se arrependesse. Jonas suspeitava, ele conhecia tão bem ao seu Deus, conhecia tão bem que Deus é misericordioso, benigno, né? Tardio em graça, grande em misericórdia, benignidade. Ele disse: se eu for lá, denunciar o pecado daquele povo, pregar a situação lastimável que eles vivem, Deus vai mudar o coração desse povo e vai salvá-los. Jonas conhece a Deus. O seu conhecimento de Deus não é o problema. Né? O problema para Jonas é Deus, não é o conhecimento de Deus. O problema de Jonas é Deus. E a frequente inclinação que esse Deus tem em demonstrar misericórdia. Esse é o problema com Jonas. Né? Estou falando Jonatas aqui não, né? Jonas. Né? Por que tanto ódio? Né? Por que tanto furor contra Nínive? Por que ele tinha tanto ódio dos ninivitas? E aí tem que falar um pouquinho sobre a cidade. Gente, Nínive era a capital do reino da Síria. E era a potência militar que estava surgindo na época ali do profeta Jonas, profeta Amós, acho que Naum também. E para você entender um pouco do que acontecia na cidade, é bom a gente olhar o nome. Nínive significa literalmente residência de Ninua, ou residência, morada de Ninua, residência de Ninua, ou de Nina. Nina ou Ninua é o nome sumério da divindade deles, a divindade pagã chamada Istar, a deusa dos assírios, que é referido na Bíblia em alguns outros momentos como a rainha dos céus, ou a abominação dos assírios. E essa abominação dos assírios, essa Nínua, está, da onde vem a palavra Nínive, ela era considerada e adorada como a deusa da guerra e da fertilidade. Fertilidade, entendo aqui sexo. Tá? Essa era a deusa, aqui está, cujos rituais de adoração eram ligados a meios extremamente violentos e com grande imoralidade sexual. E o povo adora esta deusa, e o povo se torna imoral dessa maneira. Você se torna aquilo que você adora. Se você adora um Deus violento, um Deus imoral, isso está também no povo. Né? O fundador de Nínive, para quem não sabe, foi ninguém menos do que Nimrod, aquele homem que aparece lá em Gênesis 10, de 8 a 11. Ele é o fundador, um homem violento. Diz lá em Gênesis 10, de 8 a 11, sobre Nimrod, o seguinte: Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria, saiu o rei da Síria, e edificou Nínive, Reobote e Calá. Ele já criou uma cidade em nome de uma deusa pagã. O termo que se usa aqui em Gênesis, poderoso caçador, sugere no original que ele era um caçador, mas de homens, ou seja, um escravagista, alguém que subjugava as pessoas, talvez o primeiro escravagista da humanidade, que subjugava e dominava com muita violência
as pessoas. Então esse é o fundador da cidade. Imagina o que vai gerar essa cidade com o passar do tempo, né? Adorando uma deusa extremamente belicosa e imoral. O pastor Exaltino Gomes, ele diz o seguinte, que Nínive, a capital da Síria, tornou-se famosa por sua crueldade, seus métodos de tratar os vencidos, especialmente quando incluía decepar as mãos, vazar os olhos, fazer empalhamento e assim por diante. Então eles não tinham misericórdia dos vencidos, dos seus prisioneiros. Então era uma cidade terrível, ela chegou a dominar e cobrar tributo, gente, de Israel lá no Reino do Norte, justamente onde morava o profeta Jonas, cidade natal de Jonas. Você está lá em 2 Reis 15, 20, 2 Reis 17. E para quem não lembra, o Reino do Norte foi destruído, correto? O povo que estava ali, as tribos que estavam ali, foram, os poucos que sobraram, foram espalhados entre as nações. Ninguém sabe mais disso. Sabe qual foi o instrumento que Deus usou para destruir o Reino do Norte? A Síria. Justamente a Síria. Então, essa é uma situação até irônica, né, para o profeta, porque se Jonas não pregasse o arrependimento, talvez Nínive tivesse sido destruída. E, por tabela, não iria destruir o que mais tarde a Israel. Jonas, ele não estava de todo errado em não querer o bem de Nínive. Por quê? Porque ele é um homem do seu tempo. Ele é alguém que conhece as pessoas que foram vítimas dos assírios. Ele já ouviu as histórias terríveis dos ninivitas. Ele conhece tanto a maldade daqueles pagãos, mas também a bondade do seu Senhor quando manda ele lá. Então ele é um homem nacionalista extremado. Ele não quer ter paz com os assírios, com os ninivitas. Na sua ira, no seu ódio, o pano de fundo disso daí é a proteção, é o cuidado para com o seu povo. Alguns comentários dizem assim, provavelmente Jonas até teria razão, né? Teria toda a razão em agir assim. Jonas é alguém que diz assim, não, eu não vou pregar não, porque Deus não pode fazer isso com o seu povo. Deus não pode ousar usar de bondade com esses bandidos. Deus está mandando, mas é eu que sei o que é melhor. É eu que sei o que é melhor para o meu povo. Eu sei o que esses miseráveis merecem. Eles merecem minha completa indiferença. Jonas, ele é tipicamente humano, meus queridos, em todos os aspectos. Inclusive nos seus rancores. Ele é como nós. O problema de Jonas é que ele não é alguém moderado em ações. Ele é radical. Ele é radical, com ele ou é 8 ou 80, não tem meio termo não. Deus não fez como ele queria, me mata, Senhor. Me mata. Prefiro morrer do que viver de outro jeito. É alguém teimoso, cuja ira é difícil de aplacar. Ele se chateia profundamente quando a sua vontade não é satisfeita. Por causa de uma planta, ele quer morrer, gente. O Senhor chega com toda a alegria, talvez ali com todo o carinho, né, e diz assim, é razoável essa tua ira, Jonas, por causa da planta. Isso lá no capítulo 4, versículo 9, e ele responde, é razoável até a morte. É um homem que não tem muita moderação, né? Que é quase aquele nordestino que a gente imagina, cabra macho, não, comigo não tem essa não. Ou faz do meu jeito ou não faz. Mas nós não somos assim muitas vezes? Nós não somos assim? Nós não recebemos as nossas missões, mas nós nos chateamos, nós nos teimamos, nós somos mesquinhos, nós nos enfurecemos como as coisas não são ou não saem como nós queremos. Jonas é alguém que tem todas as respostas. Ele conhece as escrituras, mas ele não as aplica ao seu coração. A não ser quando ele está em apuros. Né? Quando ele é apuros, ele ora ao Senhor, ele lembra das passagens, né? Ele começa a pensar no seu Senhor. Quando ele está em apuros, quando ele está engolido pelas consequências da sua desobediência, quando ele está num beco sem saída, aí ele ora, aí ele reconhece algumas coisas, ele promete cumprir os seus votos. Tudo isso aí está lá no capítulo 2. Né? Ele promete mudar de vida, mas logo depois que ele é vomitado das provações, aos poucos ele volta a estar satisfeito
com seu modo de pensar, ele tem a si como referência e, mais uma vez, ele vai se frustrar quando as coisas não sairão conforme seus desejos. Gente, Jonas é atual. Jonas é atual. Jonas somos nós. Então, meus irmãos, Jonas é um homem com uma missão indesejada, e ele não se esforça para esconder sua insatisfação quando as coisas não andam como ele quer. E mesmo quando as coisas são ordenadas por Deus, isso que é mais incrível, né? Jonas é o nosso contemporâneo, não é mesmo? Somos nós. Ok, Jonas recebeu uma missão, Jonas sabe exatamente o que deve fazer, sabe que deve obedecer ao seu Senhor, ele nem pode alegar que não entendeu a vontade de Deus, ele é um profeta, mas ele não quer ir de jeito nenhum a Nínive, né? Não faz parte dos planos da sua vida. Agora a pergunta é: o que ele faz? O que ele faz? Ele faz o que a maioria de nós faz quando nós não queremos obedecer a Deus. Ele vaza, ele foge. É assim que nós fazemos. E aí vamos para o versículo 3, o último. Jonas se dispôs. Que legal, né? Se parasse aqui estava ótimo. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas é um profeta diferente de todos os demais, porque ele recebe a missão de pregar aos gentios, de levar a palavra de Deus aos pagãos, mas ele vai tomar uma atitude que o isolará de todos os profetas no quesito esquisitice. Ele contraria as ordens do Senhor e foge. É mais ou menos assim, né? O Senhor chega: Jonas, tem uma missão importante para ti. Ok, Senhor, fala, estou à sua disposição. Ok, você vai fazer uma viagem, você irá visitar o pessoal lá de Nínive, eles já passaram dos limites, avise-os com firmeza que eu estou irado com seus pecados, com a sua maldade, e se eles não mudarem, as coisas vão ficar muito feias para eles. Jonas ouve a ordem, Jonas não responde nada, gente. Ele não responde nada. Ele não diz que não vai, não diz que vai, ele apenas se cala. E aí diz a palavra, então se dispôs, né? Jonas se dispôs, a palavra aqui é se prepara, ou seja, ele se prepara, vê o que é necessário para a viagem, vê o que é necessário para a missão, vê qual é o barco que está ancorado no porto, confere o dinheiro da passagem para a viagem, está tudo bonitinho, ele se põe em pé e se evade. Ele se dispôs, e a palavra é até irônica no original, ele se dispôs, mas para fugir. Ou seja, se aprontou, fez tudo, mas para fugir da presença de Deus. É engraçado como se fosse possível, né? Fugir da presença de Deus. Mas ele se dispõe, se prepara tudo. E é uma atitude única e surpreendente e diferente dos outros que foram chamados por Deus. Por exemplo, uma pessoa que tentou se evadir quando Deus chamou. Moisés. Quando Moisés foi chamado, ele tentou conversar com o Senhor, convencer o Senhor a mandar outro no seu lugar. Moisés disse assim: olha, eu sou pesado de língua, eu não sou eloquente, deu a entender que estava sendo perseguido lá no Egito. O Senhor se ira com ele lá em Êxodo, capítulo 4, a gente não vai ver aqui, mas quando o Senhor dá a ordem final para Moisés, Moisés se levanta, gente, ele vai lá com o sogro dele e diz assim: me deixa ir para o Egito. E ele vai libertar o seu povo, com todas as suas dificuldades, um homem já com 80 anos, ele vai libertar o seu povo. Não, mas Jonas, quando Deus fala com ele, não responde nada. Nem que sim, nem que não, ele fica calado. Vamos pegar um outro exemplo, o profeta Isaías. O profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 6, ele tem uma visão da presença do Senhor, e ali ele ouve uma voz no trono que dizia, isso daqui lá em Isaías 6:8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, a quem ir, a quem há de ir por nós? E Isaías já bate no peito e nem espera terminar. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o profeta. Mas o profeta Jonas não só não se oferece, como ele se prepara, se dispõe para fugir, gente. Que coisa impressionante.
Ele está quase dizendo, me inclua fora dessa, Senhor. Não vou nem falar para ti, eu vou sair na surdina. Né? Vazei, fui. Né? Para onde é que Jonas vai? Jonas vai para uma cidade chamada Tarsis. Alguém já ouviu falar de Tarsis? Ela existe ainda hoje, não mais com esse nome. Tem uma outra cidade, ela é no sul da Espanha. Né? E aqui a questão é o seguinte, por que Jonas vai para Tarsis? Né? Por que ele escolhe exatamente essa cidade? Jonas é uma pessoa de temperamento complicado, mas ele não é uma pessoa sem conhecimento teológico. É alguém que às vezes é incoerente com a sua fé, mas ele sempre tem um bom motivo para fazer o que ele acha melhor para si e para os seus. Gente, Tarsis, na época, era uma cidade portuária no sul da Espanha. Hoje em dia tem uma outra cidade no lugar, é longe, a mais ou menos 3.700 quilômetros de onde ele está. É uma distância longa até para os padrões atuais. Você de navio ali, você não era um dia, uma semana, daquilo era muito tempo de viagem. Né? Era um lugar longe. Era dentro do contexto de Israel e daquele contexto da Palestina, um dos lugares mais remotos da época. Era tão longe, era quase que a gente dizia, onde o diabo perdeu as botas. Era tão longe que era de conhecimento geral, que nem a palavra do Senhor chegava lá. Ah, mas de onde você tirou essa ideia? Isaías 66:19. Abre Isaías 66:19. Olha como é que Tarsis era visto pelas pessoas. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com arco, a Tubal e a Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória, falando do povo de Deus que pregaria o evangelho das nações, até em Tarsis. Um lugar tão remoto, tão longe, que o povo de lá jamais ouviu falar de Deus de Israel. Isso era de conhecimento geral. Né? Então Jonas, ele conhece algumas coisas a respeito do caráter de Deus, da pessoa do seu Senhor, mas ele não quer ouvir. Fique tranquilo. Então Jonas, ele conhece o Senhor Deus, mas ele não quer ir para Nínive e ele não quer ouvir a Deus. Ele vai escolher o que eu sei de um lugar onde Deus não está. Ah, eu ouvi falar, porque ele provavelmente já tinha essa profecia, já deveria ter sido escrita na época. Esse rapaz tem Tarsis. Está lá numa profecia que ali nem chegou a palavra do Senhor. A ideia de não chegar a palavra do Senhor podia ser entendida como Deus não está lá. Deus não está lá. Então, seu plano é fugir para um lugar onde a palavra de Deus não está, onde ninguém ouviu falar de Deus. Aquele que deve compartilhar a palavra de Deus, que é a distância da palavra. Que coisa impressionante. Ele não quer ouvir e não quer falar de Deus. Para Jonas, só o recusar obedecer a ordem do Senhor não é suficiente. Ele não quer ser incomodado por Deus. Ele não quer a sua palavra martelando sua consciência. Ele não quer nada que lembre o seu desatino com Deus. Tarsis é o destino perfeito para isso, gente. É longe, é distante, não tem judeu lá, ninguém conhece Yahvé, o Deus dos céus, o Senhor dos senhores. Eu vou para lá. Perfeito. Não é assim que nós fazemos quando nós pecamos? Nós fugimos da presença de Deus quando nós teimamos em fazer a nossa vontade e não a vontade do Senhor. É isso que a gente faz, a gente foge da presença de Deus, da presença dos irmãos, da leitura da sua palavra, das orações, dos cultos. Nós evitamos aqueles nossos amigos crentes que são mais fiéis, nós nos refugiamos nas nossas Tarsis pessoais. Nós temos as nossas Tarsis. Meus irmãos, para evitar a voz de Deus, nós lançamos várias artimanhas para isso. Tem gente que entra numa rotina doida de trabalho, 8, 9, 12 horas por dia, para não querer ouvir, para dizer assim, olha, não tenho tempo de ir para a igreja. Tem outras vezes que nós nos afundamos nos cantos mais obscuros da internet, em horas infindáveis, assistindo vídeos que golpeiam a nossa mente.
que deixam o nosso coração seco. Nós estamos ali, nós não queremos ouvir a voz do Senhor, nós queremos encher a nossa voz, a nossa cabeça com música, com vídeo, com informação, são as nossas taças. E às vezes, quando isso não é suficiente, nós nos lançamos numa busca frenética de qualquer coisa que nos leve à palavra de Deus, seja com companhias que são suspeitas, etc., questionáveis, seja em viagens e mais viagens, seja em passeios, seja em programas, em oportunidades, qualquer lugar que nos dê entretenimento rápido e fácil, que cale a voz de Deus. Nós lançamos mão de tudo que nos garanta algum afastamento da voz do Senhor, da palavra de Deus. Algo que cale a sua voz. Jonas é como nós. Ele quer estar num lugar distante, ele não quer mais que a sua consciência lembre que ele está desobedecendo ao seu Senhor. Eu quero, longe, Deus, me deixe viver sozinho. Me deixe viver tranquilamente a minha mesquinhez, a minha desobediência. Eu quero fazer a minha vontade, eu não quero ficar ouvindo na minha cabeça que eu tenho que pregar num lugar que eu não quero pregar. Eu tenho os meus planos. E assim como Jonas são as nossas distantes taças, nós estamos dispostos a ir para lá, porque nós imaginamos que Deus não se encontra ali. Vocês estão entendendo? É atual, não é parábola, não é uma história engraçada. Jonas é o tipo exato como nós somos. O problema com esse tipo de plano de Jonas é que ele funciona, gente, mas só por um tempo. Ele traz algum alívio e até pode nos dar falsa sensação que nos livramos de Deus e dos nossos problemas. Ou às vezes até pior, nós acharmos que Deus já esqueceu de nós, que Ele não vai mais nos cobrar, não vai mais nos mandar, não vai mais colocar sua palavra nos perturbando. Mas esse tipo de ideia não vai para frente. Cedo ou tarde, o Senhor vai nos encontrar. O Senhor vai nos encontrar e ali, naquele caso, problemas terão que ser confrontados e contas deverão ser ajustadas. Não tem como, não tem como. Conseguir me livrar de Deus a vida inteira. Vai ter o juízo. Não tem saída. Não tem saída. Jonas, ele não foi para Nínive. Mas goste ou não, querendo ou não, ele irá para Nínive. Só que ele vai percorrer um caminho um pouco mais acidentado, em condições um pouco mais difíceis, que seria diferente se ele tivesse submetido humildemente no início à vontade de Deus, mas ele irá para Nínive. O Senhor o quer em Nínive, a vontade do Senhor prevalecerá. O Senhor é o Rei soberano. Ele não será frustrado em seus planos. Não se enganem. Ele não será frustrado. Contas deverão ser ajustadas. O profeta vai ter que ajustar contas com o Senhor. Nós somos como o profeta. Nós fugimos. Nós temos as nossas ilhas particulares, nossas taças. Mas o Senhor nos alcança no meio do caminho. Jonas está decidido em fugir da presença do Senhor. Ele vai para Tarsis. Mas o que ele faz para realizar o seu plano? Como é que ele vai para lá? E aqui, meus irmãos, começa a jornada que é comum a todo mundo que dá as costas para a vontade revelada de Deus e quer fazer a sua própria vida. O que Jonas vai fazer, o que vai acontecer com ele, é o que acontece com qualquer um que, sabendo a vontade do seu Senhor, virando as costas e diz assim, eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Faz exatamente os passos de Jonas. Jonas, ele começa a se movimentar. Mas esse movimento que Jonas vai fazer a partir de agora, de fuga, ele é sempre um movimento descendente, sempre para baixo. Quando nós nos afastamos de Deus, é sempre em descida, por mais que você não perceba, é sempre para baixo. No verso 3 do capítulo 1, olha o que está escrito, mais uma vez, capítulo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido, a palavra descida em hebraico aqui é Yared, ele desce para Jope, ele está na sua cidade, ele vai para uma cidade portuária, então ele vai descendo. Achou um navio que é para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou. A palavra embarcou é a mesma palavra que está escrito descido.
Em algumas versões está embarcou, mas no original e desceu nele, ou seja, pulou para dentro do navio, desceu. Então ele desce de novo, para ir com eles para Tarso, para longe. Ele vai descendo. Desce da sua cidade, vai para Jope, de Jope ele desce para o navio, e ambas as palavras é o mesmo sentido. Yared, gente, em hebraico, significa afundar. Vir ou ir abaixo, se prostrar, se quebrar. Essa é a ideia. Né? Jonas, ele desce para a cidade portuária, desce para o navio e ele continua descendo. No versículo 5, aí do capítulo 1, ele desce para o porão do navio. Ele desce para o porão do navio. E ali ele estava deitado. Né? O mundo estava se acabando ao redor dele, ele não está nem aí. Está todo mundo morrendo por causa da desobediência dele, ele não está nem aí. O pessoal está sofrendo por causa dele, eu estou vivendo a minha vida. Né? Vocês que se virem. E ele desce para o porão, parece que não tem mais para onde ele descer. Né? Chegou no final do porão, não tem nada ali. Né? Mas ele continua a descer. Ele não chegou no fundo do poço. Meus irmãos, quando nós estamos longe de Deus, o fundo do poço é bem mais profundo. Né? Se a gente for continuar lá no verso 15, Jonas ele é arremessado e ele desce para o mar. Você diz assim, acabou, agora não tem mais para onde descer. Né? E aí, no verso, em diante do verso 17, ele desce para o ventre do grande peixe. Ali é o fundo do poço. Ali não tem mais saída. Ali só tem trevas e desespero. Todo caminho de desobediência é uma rota descendente rumo ao abismo, rumo à morte. Jonas não tem mais saída não, ali ele só tem como clamar ao Senhor, ele vai dizer que ele está no abismo. Ele chegou ao fundo do poço, viveu a vida como ele queria, tomou o caminho que ele queria, não estava nem aí se ele está fazendo mal para os outros ou não, os outros estão se acabando ao redor e ele está fazendo a sua vontade, ele vai descendo, descendo, descendo. Chega uma hora que o poço acaba. O salmista, o salmista na palavra, fala lá em Provérbios 14, 12, o seguinte, né? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Todo caminho de desobediência é um caminho descendente rumo à morte, meus irmãos. Uma vez em Jope, Jonas procura um navio, Jonas paga a passagem, e por 2 vezes é dito ali no versículo 3 que vai para Tarso. É como se tivesse ali, ele vai para Tarso, ele vai para Tarso 2 vezes no mesmo versículo. E por 2 vezes é enfatizado o desejo que ele tem de fugir da presença de Deus. No início do versículo 3 diz, para fugir da presença do Senhor, e no final diz assim, para longe da presença do Senhor. O pastor Exaltino, ele diz assim que Jonas está mais para Caim do que qualquer profeta. Né? Porque Caim disse assim, né? Da tua presença me esconderei, fugirei. Né? Mas Caim, ele lamenta ficar escondido. Ele lamenta ficar escondido. Mas Jonas não, gente. Jonas, ele não lamenta a sua decisão. Ele quer ficar escondido, ele quer descer cada vez mais, ele quer estar longe do Senhor, ele quer distância de Deus. Mais para frente, quando ele já está no poço sem fundo ali, no ventre do peixe, ele está em sofrimento, e aí sim, ele é alguém que começa a olhar a sua vida, ele começa a lamentar o seu destino, começa a lembrar do templo do Senhor, lá no capítulo 2, e aí ele ora a seu Deus. Quando a gente chegar no capítulo 2, vocês vão ver que o que ele cita são várias passagens da Escritura, principalmente dos Salmos. Então é um homem que é muito piedoso na questão do conhecimento da palavra de Deus. Ele está lá, está na hora do aperto, ele está no beco sem saída, ele está sentindo o baque ali no fundo do poço. E ele se volta para Deus. Ele lembra das muitas passagens de Deus. Mas sabe o que é curioso? O curioso é que Jonas provavelmente conhecia o Salmo 139, de 7 a 12. Vocês lembram do Salmo 139, de 7 a 12? Vamos ler aqui? Olha o que diz. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detendo nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite,
até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ele conhecia isso. E ele foge de Deus, sabendo que não tem como fugir de Deus. Ele é profeta do Senhor. Ele é ali de Israel. É um homem versado na palavra. Jonas é a prova viva que é possível saber e professar as verdades das Escrituras e viver em descompasso por elas. Viver em descompasso com elas. É possível, meus irmãos, um crente afirmar a soberania de Deus e, ao mesmo tempo, dependendo das circunstâncias, quando ele quer fazer a sua vontade, em detrimento da vontade de Deus, ele simplesmente acha que ele é o soberano da sua própria vida. Nós temos isso. O saber algo acerca de Deus é bem diferente do conhecimento de Deus. Com relação a Deus, só informação não basta. É necessário ter Cristo formado nos nossos corações. Jonas conhece muito bem o seu Deus, conhece a sua palavra, mas ele vive em inconformidade com ela. E isso é muito perigoso para nós, muito perigoso. É como se diz aqui no Amazonas, é cutucar a onça com a vara curta. Né? E a onça é Deus. Jonas, ele é filho de Deus, ele faz os seus planos, ele põe em execução, ele planeja o seu destino, ele vai passar uma temporada numa praia lá no sul da Espanha, curtir um pouco a vida longe de Deus, meus irmãos. Mal ele sabe que os seus planos não sairão como ele quer, que ele vai entrar numa enrascada após a outra. Mal sabe ele se meterá em grande enrascada. O pastor Exaltino diz assim, a típica enrascada em que se envolvem todos os desobedientes. Vai se afundar cada vez mais. Amém? Vamos terminar aqui com algumas últimas considerações. Meus irmãos, minhas irmãs, a história do profeta Jonas é a nossa própria história. Cheia de reviravoltas, cheia de becos sem saída, de fugas impensadas, de serviço amargurado, de abismos inesperados, resultante das nossas escolhas, da nossa desobediência. Tem queixumes com Deus, tem orações respondidas de forma que não queremos. Quantos de nós não estamos vivendo uma vida cristã em conflito com o Pai Celestial, assim como o profeta? E apesar de todos os nossos esforços de querer viver a vida como nós queremos, Deus continua no controle. O Senhor continua reinando, mesmo quando as coisas parecem não ter mais solução. Quando somos tragados pelos grandes peixes dos nossos próprios desatinos. Deus continua lá. Jonas, ele é um crente em conflito com seu Deus, como tantos de nós. A coisa mais impressionante do livro é que em todo o livro do profeta Jonas, nós vemos que todas as coisas estão submissas à vontade de Deus, à vontade do Senhor. O mar obedece ao Senhor, os ventos obedecem ao Senhor, os marinheiros temem e obedecem ao Senhor, o grande peixe obedece ao Senhor, os ninivitas se arrependem e obedecem ao Senhor, a plantinha obedece ao Senhor, o verme obedece ao Senhor, menos o crente. O crente não obedece ao Senhor. O crente não obedece ao Senhor, meus irmãos. O crente está em conflito com o seu Deus. Que coisa espantosa! O primeiro que deveria obedecer, o primeiro que deveria temer, se arrepender, aquele que conhece o seu Senhor, conhece o caráter do seu Senhor, não o faz. O crente foge, se esconde, se desgosta, se ira, fica encurrado, se queixa, se faz de vítima, tenta encurralar Deus para que Deus faça a sua vontade. E não obedece. O que isso diz a nosso respeito? Nós desobedecemos ao Senhor. Nós proclamamos as suas virtudes, nós ensinamos a sua soberania, nós esperamos na sua salvação e muitas vezes nós vivemos em fuga, em plena desobediência ao Senhor. Todas as coisas obedecem ao Senhor, mas você acha que você não precisa obedecer ao Senhor. Jonas é atual, Jonas somos nós contemporâneos. Se a nossa teologia não for mudada,
ela funcionará de uma forma capenga, até que chegue aquele momento em que a ordem de Deus vem claramente contra a nossa vontade e nos ponha numa encruzilhada. E nessa encruzilhada a gente não pode nem pensar em desobedecer. A gente nem deveria pensar. Mas nessas encruzilhadas dizer, eu quero ou não quero? Deixa eu ver o que é bom para mim. Não, com Deus eu resolvo, com Deus eu me acerto. Não queira se acertar com Deus nesse sentido. O acerto de Deus não é do nosso nível. Não é do nosso nível. Meus irmãos, nós temos que mudar. Né? Isso tem que mudar. O nosso exemplo não pode ser Jonas. O nosso exemplo tem que ser outro. Jonas, ele foge da vontade de Deus, como muitas vezes nós fugimos. Mas o nosso padrão não é Jonas, o noso padrão é Jesus. Jesus, diferente, ele veio com uma missão, ele cumpre a sua missão. O Filho do Homem veio para os seus não o receberam, mas ele continua, ele prega, ele ama, ele é cheio de misericórdia. As pessoas falam contra ele, ele é preso, ele é crucificado, mas ele está ali, ele intercede por nós. Esse é o Senhor. No seu momento de maior angústia, o nosso Senhor Jesus diz ali que ele mesmo chega a afirmar que a alma dele estava profundamente triste até a morte, estava extremamente angustiado. Ele não foge da sua missão, ele não foge da vontade de Deus. Lá em Mateus 26, 42, né, ele chega a orar 3 vezes ali, Mateus 26, mas no 42 ele ia 3 vezes daqui, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E ele faz a vontade do Pai, não a dele. Ele se submete. O Filho de Deus morreu na cruz, ele consumou a sua missão. Ele trouxe a salvação para todo que nele crê. Ao fazer a vontade do Pai, ele não é livrado da cruz. Ele sofre a cruz. Mas a vontade do Senhor prospera em Cristo Jesus. Na vontade de Deus, na vida dele, na obediência de Cristo, milhares e milhares e milhares de todos os povos foram abençoados, foram beneficiados com a graça de Deus, com a salvação, meus irmãos. A gente não sabe o que Deus vai fazer na nossa vida quando nós o obedecemos. Ah, mas eu não quero isso. Eu não quero fazer isso, eu não quero pregar ali, eu não quero ir para lá, eu não gosto dessa pessoa, eu não quero estar com esta pessoa, eu não quero viver dessa maneira. E você não obedece, você não sabe a bênção que Deus fará em você ou nas pessoas ao seu redor pelo que você obedeceu. O Senhor obedeceu, o Senhor sofreu, mas o seu sofrimento prosperou, redundou em abundância da graça, graça sobre graça. E nós que não obedecemos, meus irmãos. Então nós temos que mudar o nosso padrão, o nosso exemplo tem que ser Cristo Jesus. Problemas sempre existirão, dilemas, se a gente quer isso, aquilo, sempre nos açoitarão, mas a vontade de Deus, ainda que pareça contra os nossos desejos, sempre é e será a melhor opção em nossas vidas, mesmo que não pareça. Mesmo que isso golpeie as nossas ideias, as nossas ideologias, os nossos preconceitos. Há na vontade do Senhor algo que é bom, algo que é precioso, algo que é útil para as nossas vidas. Nós temos que desaprender, meus irmãos, a concentrar nossa atenção naquilo que não é importante. O livro de Jonas, muita gente, quando lê o livro de Jonas, só pensa no tipo de peixe que engoliu o profeta, qual era a espécie, qual era o tamanho, né? Se a garganta era pequena, era grande. Né? Tem outras pessoas que, quando leem o livro de Jonas, só se interessam pela discussão de predestinação e livre-arbítrio, soberania. Né? Nós temos que focar nossa atenção no que é essencial. A intenção deste livro é mostrar que o Senhor Deus está conosco, que Ele não nos abandona e Ele quer nos usar para mostrar da sua misericórdia a quem Ele quer ter misericórdia, meus irmãos. Até mesmo para aqueles a quem nós não temos compaixão, para aqueles que parecem indignos das bênçãos do Senhor. E aqui eu quero terminar dizendo, olha, não se preocupe tanto
se você não é o padrão que você imagina que Deus quer que você seja para que Ele te use. Não se preocupe com isso. Deus te usará com as suas limitações, às vezes com algumas ideias erradas, com uma teologia meio torta às vezes, mas se for necessário, Ele vai te mudar. Ele vai te fazer amadurecer. Ele boicotará os seus planos. Ele afundará o navio das suas ilusões. Ele te jogará no mar das tribulações. E ele te deixará ser engolido pelas trevas da dúvida e até às vezes do desespero, com o fim de te quebrantar, de te curar, de te fazer bem, de te santificar. E agora quebrado, mudado, moído, às vezes ainda ranzinza, às vezes um tanto mesquinho, tu serás útil no reino de Deus. Mesmo que você não queira isso. Mesmo que você não queira. E essa é a beleza do livro do profeta Jonas. É um retrato das nossas vidas. Então, com a graça de Deus, durante esse ano nós vamos fazer essa jornada com Jonas. Vamos ver o que vai acontecer com ele agora no navio. O que vai acontecer com ele quando ele cair nas águas. Como é que ele vai reagir na situação de desespero? Como é que ele vai viver sabendo que os seus inimigos estão vivos? Como é que ele vai confrontar a Deus? Jonas somos nós. Durante a semana, leiam de novo o livro. Pensem um pouquinho. Que o Senhor Deus nos abençoe e que a Ele seja todo louvor. Amém?